Deus por este culto. Eu pedi para o pastor Celso me lembrar, ele acabou esquecendo também. Eu gostaria muitíssimo que a Cristina estivesse aqui comigo, do meu lado. Deus sabe de todas as coisas, ela está trabalhando. Essa semana, os irmãos que conhecem sabem que ela trabalha no hospital. Aquela mulher, ela fica 12 horas em pé. Ela trabalha dentro do centro obstétrico do hospital Brasil, lá em Santo André. Ela atravessa São Paulo para ir trabalhar. Não foi possível, Deus não preparou ainda para que eu dissesse: filha, fique em casa que agora eu vou aguentar o rojão. Deus ainda não falou sobre isso conosco. Eu gostaria muito que ela estivesse aqui do meu lado hoje, para ver tudo que já foi feito, tudo que aconteceu aqui, tudo que nós estamos vivendo. Porque tem um menino, não me lembro de quem é. Você não vai conseguir me acompanhar não, porque é velho, não é do seu tempo. Mas alguns irmãos conhecem e dizem assim: eu não vou jogar ninguém também não. Mas eu sempre gosto de lembrar, porque ele diz assim: quem me vê assim não sabe o que fazer para chegar aqui. Sei muitos espinhos, mas eu consegui, porque Jesus veio comigo. Quem me vê aqui não sabe que por muitas humilhações passei. Confesso, foi difícil, mas não desanimei. E hoje eu sou um vencedor. Ele continua dizendo assim, irmãos: isso é para você, para sua meditação, para a edificação da sua fé. No refrão ele diz assim: quando Deus promete, Ele é fiel e nunca falhará. A Bíblia nos relata, aonde eu posso afirmar: se Ele prometeu, podemos confiar. Se Deus prometeu na sua vida, espere o tempo de Deus, porque o que Ele prometeu, o que Ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir, não tem como se cumprir, porque Deus é fiel. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Para nós são promessas de Deus, mas para Ele já está feito, já está concluído, já está concretizado na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus tem cumprido isso. Não pense, irmãos, o hino diz assim: hoje eu sou um vencedor. Eu ainda não venci, eu só vou vencer quando eu passar para a glória. Como Paulo diz: combati o bom combate, né? Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé, irmão, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse sua Bíblia no livro. Aleluia, Jesus. No Evangelho de João, o pastor já leu aqui, capítulo de número 6. O pastor já leu aqui, já foi lido aqui, diz, versículo 35. Vai ser uma breve palavra, porque nós vamos cear. Uma breve palavra, tão somente para que nós possamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. João 6, capítulo de número 6, versículo de número 35. Quem achou da glória? Quem achou diz aleluia? Aleluia! Oh, glória! E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que
vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou repetir, e você pode se assentar de boca aberta. Amém? Como nós sempre fazemos. Mas eu vou repetir ainda. Eu vou repetir ainda. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora sim, pode se assentar de boca aberta, dando glória a Deus. Amém? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor Celso leu essa palavra fazendo menção a respeito da Santa Ceia do Senhor, falando do pão da vida, que é o nosso Jesus, que é o nosso Senhor. No decorrer do Evangelho de João, Jesus vai se apresentar de várias e diversas formas e maneiras. Ele vai dizer, como nós já lemos, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, aquele que, eu não vou falar do bom pastor. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ele se apresenta para o povo de diversas maneiras. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Nós vamos ver o Senhor Jesus falando que Ele é o pão da vida. E no versículo de número 47 Ele vai dizer, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mais uma vez Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E Ele vai afirmar, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque aquele povo era um povo de coração endurecido. Deus havia preparado uma terra que mana leite e mel, para tirar aquele povo da servidão, para tirar aquele povo da escravidão, do opróbrio do Egito. E Deus preparou para aquele povo um lugar, uma terra, que seria a sua própria terra, a nação do povo de Deus. E Deus, quando começa a levar esse povo para essa terra, ali mesmo o povo já murmura. E o Senhor, numa palavra, Ele diz, esse povo vai cair, vai ficar pelo deserto, eles não vão entrar na terra que eu preparei. E o Senhor prepara para aquele povo o maná que vinha do céu. E aquele povo perguntava, o que é isso? O que é isso? Era o alimento como o Senhor tinha preparado para aquele povo, para conduzir e suprir a necessidade daquele povo durante toda aquela jornada do deserto. Mas ainda assim aquele povo comia o maná, e conforme ia chegando o tempo de cada um, eles iam ficando e iam caindo pelo deserto, porque haviam murmurado do Senhor. Por isso Jesus diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, porque o maná era como um pão para o sustento daquele povo. Ele diz, esse é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morra, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná supria a necessidade física, o corpo, a necessidade biológica, a carne, a necessidade corpórea daquele povo que estava caminhando pelo deserto. Mas o Senhor diz, não, eu sou o alimento que supre a tua necessidade espiritual, do teu espírito, da tua alma, a tua sede, porque a nossa alma, isso só está nela por Deus, anela pelo Senhor, sente falta, sente saudade de Deus, sente a necessidade de estar com o Senhor. E Ele diz, aquele que comer desse pão, não vai ter fome, vai ter vida eterna. Jesus ainda diz assim, eu sou a videira verdadeira. E de fato Jesus é a videira verdadeira. Ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Por isso, irmãos, olhando para essa palavra, eu vejo que nós temos que estar ligados. Nós temos que estar juntos. Ligados onde? Na videira
desses ramos, desses galhos. O sustento, o néctar, o sumo que vai alimentar esses galhos que somos nós, esses ramos que somos nós. Por isso ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso necessitamos estar ligados no Senhor. Precisamos estar ligados em Jesus, para receber dele esse alimento, para receber dele esse néctar, esse sumo. Jesus ainda vai se apresentar também, aleluia, como bom pastor. Como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Aleluia. No capítulo de número 10, o Senhor diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo de número 14 do mesmo capítulo de número 10, ou no de número 10, antes ele diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E no versículo de número 14 ele diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecida. Mas ele diz aqui no versículo de número 1: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta. Jesus também, nesse mesmo evangelho, se eu não me engano, ele vai dizer: eu sou a porta. Eu sou a porta. E aquele que entra por mim e sai, ele vai encontrar verdes pastagens, lugares de descanso. Eu sou a porta. Eu fiquei pensando nessa palavra que o Senhor diz: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todos nós aqui sabemos, irmãos, de que ladrão o Senhor Jesus está falando, de que ladrão o Senhor Jesus ele está se referindo. Esse ladrão, ele é o diabo, ele é um mercenário, é aquele que só olha para as ovelhas com interesse, que só olha para as ovelhas visando o interesse próprio. Alguma coisa ele vai tirar das ovelhas. E Jesus diz que ele não é assim. Ele não é assim. E ele diz: aquele que não entra pela porta. E lá na frente ele fala, ele mesmo se identifica como ele mesmo sendo a porta. Eu fiquei meditando, irmãos, nessa coisa da porta, da porta, da porta. E eu queria entender o que o Senhor queria tratar comigo. E nessa correria toda de ajeita igreja, arruma igreja, chega a Santa Ceia, e som que quebra, que não funciona, né, pastor? E o pastor Celso hoje estava em casa lavando a louça, e eu fui lá chamar o pastor: pastor, me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus. Ele veio aqui juntamente com o irmão Tiago deles, e eu tive que ir embora porque eu queria trabalhar, e eu não consegui chegar na coisa da porta. Mas eu me lembrei, irmãos, que uma certa viúva, o marido já tinha morrido, e o marido, diz a Bíblia que o marido era temente a Deus, mas ele deixou lá umas continhas para pagar, umas coisinhas para acertar, e veio o credor, veio o cobrador, bateu na porta daquele abençoado.
ou daquela abençoada, daquela irmã, daquela viúva, porque a Bíblia disse que aquele homem era temente a Deus, era crente, e eu creio que a esposa estava junto também. E se ela não pagasse a dívida, eles iam levar os seus 2 filhos como escravos. Aí aquela mulher vai buscar ajuda no nome de Deus. Olha, profeta, o meu marido morreu e o Senhor bem sabe que ele era temente a Deus. E agora mesmo os credores estão querendo levar os nossos filhos para servir de escravo, porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E o profeta diz, mas o que é que eu tenho a ver com isso? E ela fala, não, mas o Senhor pode me ajudar, por favor, eu preciso de socorro, me ajuda aí. Ele diz, o que é que você tem em casa? Bom, eu tenho azeite. Bom, então tá bom. Você sai por aí, por essas redondezas, e pede vasos. Não poucos, muitos. E vai para tua casa, entra para o teu quarto e deita o azeite sobre os vasos. Aí, nessa primeira parte, o Senhor me revelou algo, de que ao passar por essa vizinhança, vamos dizer assim, irmãos, quantas e quantas portas essa mulher não bateu? Em quantas portas essa, porque ele disse bem claro, deixou bem claro, pede para ti vasos. Não, se fosse vasos só, 2 já estava bom, porque era 2, já eram vasos, não era vaso só. Mas ele disse, não poucos. Para a vitória a vida tem que ser muitos. Quantas portas essa mulher teve que bater? Me empresta um vaso. Me empresta um vaso. Quantas portas não se abriram para ela, pastor Celso? Quantas portas não se abriram para ela, presidente Josimar, presidente Lidivar? Quantas portas não se abriram para ela? Mas a resposta foi não. Eu não tenho vaso para te ceder, vaso para te emprestar. Aleluia! E aí imagina a situação daquela mulher, porque seus filhos iam ser levados cativos, escravos, por pagamento da dívida. E os vasos eram o socorro, era a saída para ela. Mas também eu quero crer, a Bíblia diz que ela conseguiu todos esses vasos, todos os muitos vasos, e ela foi para dentro do seu quarto, seus filhos traziam azeite e deitavam sobre os vasos, e os vasos iam se enchendo, e o azeite ia sendo derramado, e os vasos iam se enchendo, até que acabaram os seus vasos. Então eu quero crer que em algumas portas que ela bateu, essas portas se abriram. Da mesma forma que eu creio que Deus tem providência para a minha vida, tem providência para a sua vida, e as portas vão se abrir, porque Jesus é essa porta. Jesus é essa porta, irmãos. Quando a tua esperança está no Senhor, quando a tua esperança está em Deus, essa porta se abre. Eu sou a porta, diz o Senhor. Eu sou a porta. E ele diz, para concluir essa primeira parte da viúva, diz a palavra de Deus, que aí os vasos estavam todos cheios já. Todos cheios. E ela vira para o filho, ou para o filhinho, o mais velho, o mais novo, não sei, e diz, traga mais vasos. Ele diz, mas não acabou o vaso. Acabaram-se os vasos. Mas o azeite continuou sendo derramado. E o azeite